Seja bem-vindo ao canal Luz Divina. Respire fundo, acalme o coração e permita que esta mensagem ilumine o seu caminho. Quando tudo dá errado, Deus está trabalhando? Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem nos momentos mais difíceis da vida. Se Deus está comigo, por que tantas coisas estão dando errado? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez esteja fazendo exatamente agora. Porque quando enfrentamos perdas, decepções, portas fechadas e situações que não compreendemos, é natural sentir medo, tristeza e até mesmo questionar se Deus realmente está ouvindo nossas orações. Mas hoje, quero convidar você a enxergar sua situação por uma perspectiva diferente. E se Deus estiver trabalhando justamente no momento em que você acredita que Ele está em silêncio? E se aquilo que parece ser um atraso for, na verdade, uma preparação? E se aquilo que você considera uma derrota estiver abrindo caminho para uma vitória maior do que consegue imaginar? A Bíblia está cheia de histórias que nos ensinam essa verdade. Uma das mais impressionantes é a história de José do Egito. José recebeu de Deus sonhos grandiosos, ainda muito jovem. Mas antes que esses sonhos se realizassem, sua vida tomou um rumo inesperado. Foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi levado para uma terra distante, foi acusado injustamente, foi preso sem ter cometido crime algum. Durante anos, tudo parecia dar errado. Imagine quantas vezes José poderia ter acreditado que Deus o havia abandonado. Imagine quantas noites ele passou sem entender o que estava acontecendo. Mas Deus estava trabalhando, mesmo quando José não conseguia enxergar, mesmo quando nada fazia sentido, mesmo quando tudo parecia perdido. No momento certo, Deus transformou sua história. José saiu da prisão para se tornar governador do Egito. E aquilo que parecia uma sequência de tragédias revelou-se parte de um plano muito maior. Talvez sua vida esteja parecida com a de José neste momento. Talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez esteja enfrentando uma luta que parece não terminar. Talvez esteja cansado de tentar e não ver resultados. Mas nunca se esqueça de uma verdade importante. O fato de você não compreender o plano de Deus não significa que Ele não esteja trabalhando. Muitas vezes, Deus está preparando algo nos bastidores, algo que você ainda não consegue enxergar, algo que só fará sentido mais tarde. O problema é que nós queremos respostas imediatas, queremos entender tudo agora, queremos saber quando a bênção chegará, queremos saber por que certas coisas aconteceram. Mas Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. Ele vê aquilo que não vemos. Ele conhece caminhos que desconhecemos. Ele sabe exatamente o que está fazendo. O Salmo 34 nos traz uma promessa poderosa. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que conforto existe nessas palavras. Observe que o salmista não diz que Deus está apenas perto dos que estão felizes. Ele está perto dos que sofrem, dos que choram, dos que estão cansados, dos que carregam preocupações que ninguém conhece, dos que continuam caminhando mesmo sem entender o motivo das dificuldades. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez exista uma batalha acontecendo dentro do seu coração que ninguém consegue ver. Mas Deus vê. Ele conhece cada lágrima, cada oração feita em silêncio, cada noite em que você pediu forças para continuar. E mesmo quando você pensa que está sozinho, Ele permanece ao seu lado. Existe também uma passagem marcante no Evangelho. Certa vez, os discípulos estavam atravessando o mar quando uma grande tempestade começou. O vento era forte, as ondas batiam contra o barco. O medo tomou conta de todos. E Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram desesperados, assim como nós ficamos quando enfrentamos problemas. Assim como nós ficamos quando parece que Deus está em silêncio. Mas, quando Jesus se levantou,
acalmou o vento e o mar. A tempestade não era maior do que o seu poder. Da mesma forma, a tempestade que você enfrenta hoje também não é maior do que o poder de Deus. Talvez você ainda não veja a saída, talvez ainda não compreenda o propósito, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Significa apenas que a história não terminou. Uma das maiores armadilhas da vida é acreditar apenas naquilo que os olhos conseguem enxergar. Mas a fé nos convida a olhar além, acreditar além, confiar além. Porque muitas vezes Deus está construindo pontes que ainda não conseguimos ver. Está abrindo portas que ainda não foram reveladas. Está preparando encontros, oportunidades e respostas que ainda estão a caminho. Por isso, não desista. Não abandone sua fé. Não permita que uma fase difícil faça você esquecer todas as vezes que Deus já cuidou de você. Olhe para trás por um instante. Quantas situações pareciam impossíveis? Quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar? E mesmo assim, você chegou até aqui. Isso não aconteceu por acaso. Foi Deus sustentando você. Foi Deus fortalecendo você. Foi Deus conduzindo seus passos. E Ele continua fazendo isso hoje, mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, mesmo que você esteja cansado. Continue confiando, continue caminhando, continue acreditando, porque Deus ainda está escrevendo sua história. E os melhores capítulos podem estar mais próximos do que você imagina. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus está trabalhando na minha vida. Isso fortalece sua intenção e inspira outras pessoas que estão caminhando na mesma direção. E se você gosta de mensagens de fé, reflexão, sabedoria e crescimento espiritual, inscreva-se agora no canal Luz Divina e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade para iluminar sua mente, fortalecer seu espírito e renovar sua esperança. Que a luz divina ilumine seus caminhos, abençoe suas escolhas e conduza seus passos rumo à vida que você merece viver. Fique com Deus e permaneça na luz divina.